Seção 1. Uma nova esperança. A ascensão da OpenAI. No coração do Vale do Silício, um novo player surgiu em 2015. A OpenAI, um laboratório de pesquisa com uma visão ousada, nasceu. Seus fundadores eram a nata do mundo da tecnologia, Elon Musk, Sam Altman, entre outros. Eles compartilhavam um objetivo em comum: garantir que a inteligência artificial, ou IA, beneficiasse toda a humanidade. Essa ambição surgiu de um medo profundamente enraizado. A IA, nas mãos erradas, poderia ser catastrófica, poderia exacerbar as desigualdades existentes e até mesmo ameaçar a nossa própria existência. A OpenAI prometia um caminho diferente. Eles vislumbravam um futuro onde a IA seria desenvolvida de forma aberta e responsável, com seus benefícios compartilhados por todos. Os riscos eram altos, os desafios imensos. No entanto, a OpenAI oferecia um farol de esperança em um cenário tecnológico cada vez mais incerto. Sua missão ressoou em muitos, e o mundo observava com a respiração suspensa enquanto esse esforço ambicioso tomava forma. Seção 2. A máquina benevolente. A visão inicial da OpenAI. A missão inicial da OpenAI estava enraizada em um profundo senso de responsabilidade. Eles acreditavam que a IA, com seu imenso potencial, não deveria ser impulsionada apenas pelo lucro. Em vez disso, deveria ser desenvolvida como um bem público, acessível a todos e utilizada para enfrentar os desafios mais urgentes da humanidade. A transparência era fundamental para a sua abordagem. A OpenAI se comprometeu a compartilhar suas pesquisas, colaborar abertamente com outras instituições e promover o uso responsável da IA. Eles almejavam criar uma comunidade global, trabalhando em conjunto para garantir que a IA permanecesse uma força do bem. Essa visão ressoou profundamente com as ansiedades da época. O rápido avanço da tecnologia de IA havia despertado temores generalizados sobre a substituição de empregos, o viés algorítmico e até mesmo o potencial da IA de superar o controle humano. A OpenAI oferecia uma contranarrativa reconfortante, enfatizando a colaboração, o desenvolvimento ético e a democratização dos benefícios da IA. Seus primeiros trabalhos se concentraram em pesquisas fundamentais, explorando as fronteiras das capacidades da IA e, ao mesmo tempo, desenvolvendo protocolos de segurança e diretrizes éticas. A OpenAI se posicionou como uma espécie de guardiã, uma administradora dessa poderosa tecnologia, garantindo seu desenvolvimento e implementação responsáveis para o bem da humanidade. Seção 3. O fascínio do lucro. A mudança polêmica da OpenAI. O ano de 2019 marcou um ponto de virada para a OpenAI. A organização anunciou uma mudança significativa em sua estrutura, passando de um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos limitados. Essa mudança, embora apresentada como um passo necessário para atrair talentos e garantir financiamento para pesquisas cada vez mais caras, gerou grande controvérsia. Os críticos argumentaram que essa transição contradizia os princípios fundamentais da OpenAI. O fascínio do lucro, eles temiam, inevitavelmente comprometeria o compromisso da organização com a transparência e o desenvolvimento ético da IA. Surgiram preocupações sobre a potencial influência de investidores que poderiam priorizar o retorno financeiro em detrimento da responsabilidade social. A mudança também levantou questões sobre o relacionamento da OpenAI com seus parceiros comerciais, particularmente a Microsoft, que investiu uma quantia significativa na nova empresa. Os céticos questionaram se a OpenAI poderia manter sua independência e compromisso com a pesquisa de código aberto enquanto buscava interesses comerciais. Essa mudança destacou a tensão inerente entre a busca pelo progresso científico e as demandas do mercado. A decisão da OpenAI, embora pragmática em alguns aspectos,
lançou uma sombra de dúvida sobre sua missão original, deixando muitos se perguntando se a organização poderia realmente servir a dois senhores. Seção 4. Sombras no código. Preocupações com transparência e viés. Apesar de suas ambições nobres, a OpenAI não está imune a críticas sobre suas práticas de transparência e uso de dados. Preocupações foram levantadas sobre a relutância da organização em divulgar detalhes sobre seus dados de treinamento e o funcionamento interno de seus modelos mais avançados, citando pressões competitivas e o potencial de uso indevido. Essa falta de transparência alimentou temores sobre possíveis vieses embutidos nos modelos da OpenAI. Os críticos argumentam que os conjuntos de dados massivos usados para treinar esses sistemas de IA, frequentemente coletados da internet, refletem vieses sociais existentes relacionados a gênero, raça e outros atributos sensíveis. Exemplos de viés em modelos de IA não são difíceis de encontrar. Algoritmos de reconhecimento de imagem identificaram erroneamente pessoas negras. Softwares de reconhecimento facial foram usados para vigilância discriminatória e modelos de linguagem geraram textos tendenciosos ou ofensivos. Embora a OpenAI reconheça esses desafios, os críticos argumentam que a falta de transparência da organização torna difícil avaliar e lidar com essas questões de forma eficaz. Essas preocupações ressaltam os dilemas éticos mais amplos em torno do desenvolvimento da IA. À medida que os sistemas de IA se tornam cada vez mais integrados em nossas vidas, da saúde à justiça criminal, garantir justiça, responsabilidade e transparência é fundamental. As práticas opacas da OpenAI, argumentam os críticos, correm o risco de exacerbar as desigualdades existentes e minar a confiança nesta tecnologia transformadora. Seção 5. Uma corrida pelo futuro. A OpenAI no cenário tecnológico. A ascensão da OpenAI desencadeou uma competição acirrada no mundo da tecnologia. Gigantes como Google e Microsoft, reconhecendo o potencial transformador da IA, investiram recursos maciços no desenvolvimento de suas próprias capacidades de IA. Isso criou um cenário complexo e em rápida evolução, com cada player competindo pela liderança. O Google, com seus vastos recursos e profunda expertise em aprendizado de máquina, representa um desafio formidável para a OpenAI. Seu modelo de linguagem, BERT, alcançou resultados impressionantes em várias tarefas de compreensão da linguagem. Da mesma forma, o investimento significativo da Microsoft na OpenAI e sua plataforma de computação em nuvem Azure a posicionam como uma protagonista importante na área de IA. Essa competição, embora potencialmente acelere a inovação, também levanta preocupações sobre uma corrida armamentista em IA. A pressa em desenvolver e implantar sistemas de IA cada vez mais poderosos pode ocorrer às custas de considerações éticas e protocolos de segurança. Além disso, a concentração do poder da IA nas mãos de algumas poucas empresas de tecnologia poderosas levanta preocupações sobre justiça, responsabilidade e o potencial de que essas tecnologias sejam usadas para maximizar lucros em vez do bem social. A OpenAI, apesar de sua missão inicial, agora se vê enredada nessa teia complexa de competição, colaboração e dilemas éticos. Seção 6. As duas faces do progresso. Oportunidades e desafios. A trajetória da OpenAI reflete a natureza dual do progresso tecnológico. Por um lado, as descobertas da organização em IA abriram oportunidades sem precedentes. Seus modelos de linguagem, como o GPT-3 e o ChatGPT, demonstraram capacidades notáveis no processamento de linguagem natural, possibilitando novas formas de interação humano-computador e automação. Esses avanços têm um potencial imenso em vários setores. Na saúde, a IA pode auxiliar no diagnóstico, descoberta de medicamentos e medicina personalizada. Na educação,
pode personalizar as experiências de aprendizado e fornecer acesso à educação de qualidade para todos. Em inúmeros outros campos, a IA promete aumentar a eficiência, a criatividade e a resolução de problemas. No entanto, essas oportunidades vêm acompanhadas de desafios significativos. O potencial para a substituição de empregos, o viés algorítmico e o uso indevido da IA para fins maliciosos não podem ser ignorados. A própria pesquisa da OpenAI destacou os riscos da desinformação gerada por IA e o potencial de que essas tecnologias sejam usadas como armas. Abordar esses desafios exige uma abordagem multifacetada. Exige colaboração entre pesquisadores, formuladores de políticas e o público para estabelecer diretrizes éticas, estruturas regulatórias e protocolos de segurança para o desenvolvimento e a implementação da IA. Seção 7. Um mundo reinventado, navegando pela revolução da IA. A história da OpenAI está longe de terminar. A organização continua a expandir os limites da pesquisa em IA, enquanto lida com as implicações éticas de suas criações. Sua jornada serve como um lembrete severo do profundo impacto que a IA está tendo em nosso mundo. Estamos em uma encruzilhada. As escolhas que fazemos hoje em relação ao desenvolvimento e governança da IA moldarão o futuro da humanidade. A OpenAI, com sua mistura de ambição, inovação e controvérsia, está no centro deste momento crucial. É nossa responsabilidade participar de um diálogo reflexivo e informado sobre o futuro que queremos criar com a IA. Devemos exigir transparência, responsabilidade e considerações éticas daqueles que desenvolvem e implantam essas tecnologias poderosas. A revolução da IA está em andamento. Cabe a nós garantir que ela leve a um futuro em que a tecnologia sirva à humanidade e não o contrário. A OpenAI, com seu legado complexo, sem dúvida desempenhará um papel significativo na formação desse futuro. Devemos permanecer vigilantes, engajados e comprometidos em direcionar essa revolução tecnológica para um mundo mais justo e equitativo para todos.